como vocês já sabem um pouquinho aqui na Singular, tudo a gente tenta fazer de uma forma mais leve. Com a nossa essência, com o nosso jeitinho, e como até a Amanda trouxe de relato, é super possível e a gente fica muito feliz quando vocês conseguem ter essa nova perspectiva, esse novo jeito de fazer também. Então, nossa, eu tô até muito feliz mesmo de começar a aula de hoje. Como vocês já sabem, tô vendo que tem só pessoas conhecidas por aqui. Meu nome é Lavínia, a Isa aqui, sócia da Singular, e a gente dividiu da seguinte forma. Hoje eu vou ministrar a aula e amanhã vai ser por conta dela, tá bom? Mas ela tá aqui nos bastidores, vai responder comentários, tirar dúvidas de vocês também, tudo do nosso jeitinho que vocês já conhecem lá por meio do Instagram. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Primeiro que é uma aula mais de introdução também, para vocês entenderem o motivo que a gente fez esse mini curso. E para entender o motivo, vocês vão ter que entender um pouquinho dessa nossa história, da nossa jornada. A gente vai ter uma ação que a gente quer que vocês participem e também um pouquinho dos segredos que fizeram com que a gente crescesse. E esses segredos podem parecer assim, nossa, aquela promessa mirabolante, é uma mega coisa. Pra gente foi uma mega mudança. Porque por mais que ela tenha sido assim um ajuste ali, virou muito a nossa chavinha, tanto no digital quanto na nossa vida empreendedora. Posso seguir? Tudo certo? Ok. Beleza. E para vocês entenderem um pouquinho mais, eu e a Isa, gente, começamos a estudar juntas lá no ensino fundamental, no 9º ano. A gente tinha o quê? Uns 14 anos? Nem lembro mais, tem muito tempo mesmo, lá em 2012. E desde então, a gente se admira muito, é muito legal a nossa história como amigas mesmo, porque nem a gente imaginava, eu acredito, que viraríamos sócias. Lá em 2012, eu já era encantada pela comunicação da Isa, pela facilidade dela em escrita, era muito estudiosa, muito dedicada e lia muitos livros. Uma curiosidade sobre mim é que eu amo ler, então eu já fiquei assim de olho, né, para fazer amizade. E era sempre muitos clássicos. E eu tentava entender por que era tão diferente a forma do tipo de leitura que ela gostava. E desde novinha, eu já tinha esse quase espírito empreendedor. Eu não sei se mais alguém sente dessa forma, mas eu sentia que eu não sossegava, eu tinha muita ideia. Toda vez eu vi uma oportunidade de um negócio, de fazer uma coisa e de ganhar um dinheirinho. Inicialmente, quando eu comecei, até porque eu era muito nova, era um dinheirinho só que eu queria mesmo. Então, eu comecei a ajudar minha mãe no salão, fazendo maquiagem, e percebi uma oportunidade de negócio, de potencializar o negócio da minha mãe. Eu vendia semijoias, porque eu sempre gostei também de usar semijoias. Inclusive, uma curiosidade, a pessoa que eu vendia semijoias hoje é cliente Singular, já tem muito tempo, desde o nosso início. E também fui fotógrafa, por mera curiosidade. E aí pode parecer assim, meu Deus, já fez um monte de coisa. E eu acredito muito no que tudo que a gente faz acrescenta na nossa trajetória. Então, só de vocês estarem aqui hoje, de estarem assistindo a aula, já diferencia muito vocês de outros profissionais. Porque mostra tanto interesse, sabe? Tanta oportunidade que a gente está correndo atrás, que isso só já nos diferencia. E eu me via muito dessa forma. Antigamente, eu me via assim, como perdida. Olhar e falar assim, nossa, toda hora eu quero um trem diferente. Eu mudei a visão, falei, caramba, eu sou muito esperta, eu quero aprender muita coisa mesmo, quero conhecer muita gente, muitos negócios, e eu sempre gostei desse lado de, tipo, apresentar soluções. Sabe quando você vê um problema, você fala, eu tenho uma ideia para isso? Então, sempre foi muito esse meu lado empreendedor. Ele sempre foi muito forte. E lá em 2020, na pandemia, eu já maquiava profissionalmente há alguns bons anos, assim, uns 4 anos. E a maquiagem, ela sempre me acompanhou durante a minha trajetória de universidade. Então, dentro da UFV, que é onde a gente formou, eu fiz secretariado executivo trilingue e a Isa em comunicação. Eu já atendia como maquiadora e ao mesmo tempo fazia estágio, fazia um monte de coisa, sempre gostei, como falei para vocês. E eu me vi nesse boom da internet. Eu saí do curso, assim, né? Eu ainda estava na graduação nessa época. Eu achava que ou eu trabalharia, de fato, com marketing, porque eu me encantei nessa parte de experiência do cliente, ou eu ia ter um cerimonial. Eu ia trabalhar com eventos, que era uma outra área que eu gostava demais. Só que eu percebi que eu juntei várias funções da minha vida na maquiagem, porque ali eu, além de aplicar um pouco do meu curso, eu tirava foto, eu criava conteúdo, eu editava vídeo.
E isso foi gerando um certo interesse. Para quem é de Viçosa vai lembrar, mas depois a Amanda conta um pouquinho também como foi aí nessa região. As próprias lojas não sabiam mais a forma como vendiam. Tava tudo fechado. E eu era aquela menina das lives. Tipo assim, me contratava e eu ia lá fazer live, mostrar roupa, vender em casa. Era aquela coisa, aquele movimento. Tudo porque eu já fazia um pouquinho disso lá no meu perfil. E ao mesmo tempo eu tentava criar esses conteúdos ali, porque por meio deles o meu negócio como maquiadora sobreviveu. Então as marcas me pagavam para usar produtos e divulgar, eu criava vídeos, comecei a criar conteúdos para esses negócios também e fazer essas lives. Eu fui até modelo, pra vocês terem noção. Eu fazia de tudo mesmo para manter o meu negócio mais ativo. E também em 2020 ali, a Isa criava conteúdos com sustentabilidade, que é muito sobre a essência dela. E a gente trocava muito essa experiência também. Tanto dela nessa área de comunicação, nas legendas maravilhosas, que a gente uma comunicava com a outra. Eu tentava ajudá-la ali com o meu conhecimento na parte mais de edição de vídeo, com a minha facilidade, e ela me ajudava com a dela. E nessa época a gente já fazia muito curso online, que foi o boom também dos cursos online. E aí a gente estudava Instagram, estudava tudo, mas a gente não estudava uma coisa, que foi muito importante, que a gente vai contar um pouquinho depois para vocês. E tá aí nossos perfis. Gente, eu percebi, inclusive, que eu envelheci bastante, tô arrasada. Mas não vem ao caso. Como que mudou, né, nesses anos. E era muito legal que a gente tentava inventar, assim, soluções sempre para o nosso negócio. E a gente se apoiava muito nessa época aqui. E nessa época, a Isa já trabalhava como social media para várias empresas de São Paulo. Enfim, todas no segmento mais dela ali também, né? E ela já fazia vários serviços nesse sentido. E na nossa época, aquelas, como que o digital evolui rápido, né? Não tinha esse negócio de post colaborativo, não. Ah lá, se vocês repararem, não sei se está dando para vocês verem, eu postava a arte no meu perfil e ela no dela. E aí a gente colocava na legenda, em parceria com a Isabela Monteiro. Não tinha essa facilidade de aparecer em 2 perfis e atingir um monte de gente, não tinha nada disso. E com a ferramenta que a gente tinha, a gente tentava criar o melhor para os nossos seguidores ali. Mas, em meio a tanta criação de conteúdo também, a gente percebeu que estava mudando rápido demais. O Instagram estava mudando, as necessidades dos clientes do digital estavam mudando e a gente estava precisando acompanhar cada vez mais. Então, acho que se vocês perceberem, inclusive, não foi um post assim aleatório que a gente fez em conjunto, não. A gente juntou a maquiagem junto ali com a parte da sustentabilidade para a gente alcançar nossos seguidores. E muitas pessoas que hoje são clientes da Singular, que são seguidores da Singular, são dessa época, inclusive. Porque a pessoa chegava até o meu perfil, a gente indicava a Isa. Aí chegava no perfil da Isa, já me indicava. E assim por diante. A gente sempre trabalhava muito em conjunto. E até que... pode falar, Isa. Um adendo, né? Essa época não tinha facilidade que tem hoje de inteligência artificial, de um monte de coisa, de post colaborativo, postou, marcou, já foi pro perfil. E a gente tava lá sempre dando o nosso jeito. Então, às vezes, a gente pensa com a cabeça de tipo assim, nossa, mas o Instagram tá mais difícil. Mas quando a gente olha pro outro lado, a gente vê que em muitos aspectos tá mais fácil. Então, é a questão do copo meio cheio, meio vazio também. Isso. E foi até compartilhando essa experiência com vocês, eu acho que eu travei. Eu travei? Sim, mas tá dando pra ouvir direitinho. Você travou, mas tá ouvindo. Tô ouvindo. Tá, vou continuar falando, daqui a pouco eu volto. Até que chegou um ponto, pessoal, assim, eu não sei muita história de vocês, mas vou compartilhar um pouco, assim, da minha, nem toda a história, porque é uma longa história. Eu comecei a trabalhar muito nova, como vocês perceberam, e também comecei a, gerir o meu dinheiro muito novo ali, para ajudar tanto a minha família, a conquistar meus sonhos, enfim. Sempre fui muito eu. E eu comecei a entrar num ciclo de ansiedade muito grande, quando eu comecei a olhar as métricas das redes sociais. Sabe quando você começa a se comparar? Porque chegou uma fase que todo mundo crescia muito no digital. Não era pouco, né? A gente falava de milhões, pessoas faturando milhões. E aí eu comecei a olhar muito para essas métricas, muito mais para as métricas do que para o que eu estava fazendo. Porque veio aquela autocobrança de ter que postar todo dia, de atropelar ali os conteúdos mesmo.
E isso chegou a um ponto que foi me saturando e eu fui meio que me afastando do digital, mesmo eu gostando muito. E em 2021, por coincidência, a Isa começou a trabalhar na Stone, que é uma empresa de máquina de cartão de crédito, vocês já devem ter visto por aí, uma verdinha. E eu consegui também passar nesse processo seletivo, porque a nossa área ela também era muito instável. Então, por exemplo, um mês a gente tinha um número X de clientes para fazer, no outro mês a gente não tinha, e assim por diante. Então, eu fui para um emprego, mesmo CLT, para trazer essa segurança financeira que eu precisava. Mas aqui também nesse período eu esqueci de trazer uma foto. A gente não desistia do nosso propósito de leveza. Pra gente desestressar, tipo assim, porque era muita cobrança, era metas, a gente teve um brechó em paralelo ao nosso trabalho, pra gente colocar um pouquinho da nossa essência, pra gente lidar com o cliente, pra gente também fazer um pouquinho ali de sustentabilidade, de cuidado. A gente gostava muito dessa área. Então, paralelo a isso aqui, a gente ainda foi dona de brechó, que foi uma delícia, inclusive, essa fase. E aqui na Stone também a gente pôde aprender, assim, bastante e também implementar na nossa rotina. E já em 2022, eu escolhi sair, porque de fato não era o que eu queria para minha vida. Eu falei, foi bom enquanto durou, gostei, me organizei bastante, mas não era aquilo que eu queria. Isa, quer que eu pause aqui para tentar me atualizar, para ver se eu volto a mexer? Talvez se você desligar e ligar a câmera de novo. Vamos ver. Mas até introduzindo para vocês um pouquinho também dessa parte enquanto a Lavi resolve essas questões técnicas, a gente tinha muito receio quando a gente começou no Instagram, porque era muita comparação, era muita gente. E existia muito um padrão de marketing, né? E a gente não sentia que se encaixava naquele padrão. Então a gente ficava ali dos dois lados tentando pensar o que a gente faria. Voltei, mas pode continuar. Voltou. Não, voltou. Tá ótimo. Vou compartilhar de novo. Vou compartilhar de novo. Era isso mesmo. A gente não sentia que a gente se encaixava. O nosso jeitinho ali de fazer o marketing. E a gente começou, né, Isa? Com medo mesmo, mas a gente começou. Quando eu falo com medo, porque eu lembro direitinho que eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para tirar salário no negócio que eu acabei de abrir? Como é que a gente vai fazer? E a gente foi com medo mesmo. E mesmo que a gente tenha começado e tenha dado muito certo, porque como eu falei, tudo que a gente faz é uma construção. Então, só de estar aqui hoje, vocês também estão construindo algo muito importante, muito significativo. E fazer contatos é uma coisa que eu percebi que é importante demais. A única certeza que eu tinha é que eu não ia ficar desempregada, que eu podia ficar sossegada. Porque gente eu conhecia até falar que chega. E aí a gente começou a entrar em contato com as pessoas que já conheciam a gente, gostavam do nosso trabalho, mas também a gente começou a aceitar todo tipo de cliente, porque a gente estava precisando, começando um negócio, e a gente sabe que cada começo é difícil mesmo. E muitas vezes a gente entrava mais uma vez nesse sistema de comparação. Mesmo que eu falo muito de mim, porque a Isa sempre foi mais tranquila. Eu sou mais agitada, dá pra perceber, né? E eu sempre tinha muito medo de postar coisas da nossa agência. E tipo assim, será que a nossa agência é boa o suficiente quando a gente compara com a outra? Sabe, quando você olha mais pro outro do que olha pra você? E foi difícil também essa transição da gente parar de se comparar, de olhar. Muito medo, né? De falar assim, esses meninos ainda não sabem muita coisa. Enfim. Mas a gente sabia o que a gente queria, só que a gente não achava esse público ainda. A gente não sabia comunicar, fazer com que nossa mensagem chegasse até essas pessoas. Porque o público existe, o público tá aqui. Só que a gente não conseguia chegar até eles. Então, né, a gente passou uns perrengues aí pra gente começar mesmo o nosso negócio. Então, a gente fazia muito, mas a gente não vivia a nossa liberdade. Porque empreender também no digital, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, é muito fácil, é só você postar que você tá vendendo. E não é. Não é, gente. Então, a gente precisa entender como a gente vai fazer isso. Então, para trazer um panorama para vocês, lá em 2023, a gente entendia que leveza não é ausência de desafios. Vocês vão ver a gente falando o tempo todo de leveza no processo. Mas não é ausência de desafio, não é só uma maré calma. É você saber se organizar para enfrentar cada desafio que vai aparecer, porque ele vai aparecer.
A gente entendeu também o que era sucesso pra gente e não pro outro. O que você realmente quer viver. Porque às vezes, quando a gente pensa assim, marketing digital, vamos falar da nossa agência. Mas o fulano de tal tem um carro X, tem um iPhone tal. Então, assim, o que é sucesso pra você? Você quer aquilo que o outro tem, entre aspas, sabe? Então, começou muito a gente ter acesso a essa ostentação mesmo no digital, né? E quando a gente entende o que é o nosso sucesso, a gente percebe também que é diferente ali. E que empreender vem com muita tarefa. É uma lista de tarefas para a gente ter o que fazer. E a gente percebeu... 2023 foi esse ano, assim, que eu acho que a gente começou a compreender mais o nosso equilíbrio. Já em 2024, a gente cometeu, assim, uma loucura quando a gente pensa em financeiro. Pode parecer assustador. Mas a gente estava faturando muito. Só que o faturar muito não estava trazendo a paz que a gente queria, o sucesso que a gente queria. Estava desconectado. Então, a gente decidiu pausar o crescimento da Singular para a gente não se perder na essência e naquilo que a gente queria para a gente. A gente dividiu aqui a equipe. A Isa ficou responsável por eliminar coisas que não eram mais necessárias, facilitar todos os processos, porque, né, claro que cada um aqui está num patamar de negócio e etc. Mas se você cresce sem ter uma base consolidada, parece que tudo fica mais complicado. Qualquer coisinha ali te derruba com mais facilidade, né? Então, a gente entendeu também que aquilo que a gente estava disposta e não estava disposta mais a ter na nossa rotina. E a gente investiu muito em conhecimento. E a gente investiu muito em coisas certas também, sabe? Até sobre isso de aceitar clientes, eu brinco assim, vão aparecer inúmeras oportunidades. E que bom que elas vão aparecer. Mas será que essa oportunidade é para você mesmo ou ela vai estar te afastando de um propósito maior? Porque eu sou libriana, eu sou assim, decisa, eu sou animada, eu sou empolgada. E se dependesse de mim, eu pegava tudo que aparecesse. E graças a Deus eu tenho a Isa para me equilibrar, porque ela fica assim, então, ela é mais racional e eu sou mais o emocional, sabe? E se vocês empreendem sozinho, eu recomendo muito esse equilíbrio aí entre o emocional e o racional, porque mesmo que a gente vá na emoção, a gente precisa da razão para manter o nosso negócio. Isso é muito importante. Então, um pouquinho aí de 2024, que foi onde a gente falou assim, nossa, a gente vai abrir mão mesmo de continuar com esse caixa para a gente rever tudo que a gente queria para a gente crescer com mais equilíbrio e mais segurança. Até porque, eu não sei vocês, mas quando a gente abriu a Singular, como eu tenho uma sócia, eu pedi a Isa em casamento. Isso aqui foi um casamento. A gente conversou, a gente alinhou, uma educou a outra mesmo, porque o meu negócio, mesmo que ele vá mudar ao longo do tempo, ele é um negócio, assim, para sempre, né? Assim, a gente vai adaptando as mudanças do mercado, mas ele não começou agora e vai acabar daqui a pouco. Eu quero ver ele a longo prazo e quero ver ele saudável para a gente enfrentar tudo que vier por aí. E eu acho que eu sou controladora. Eu não acho, não. Tenho certeza que eu sou uma pessoa controladora. Então, eu gosto muito de ter previsão do que está acontecendo, segurança. Então, eu sou muito essa parte também de ter medo de como vai ser o meu negócio. E aqui agora, mostrando para vocês já alguns dos nossos ajustes que a gente fez para ter mais segurança na Singular, para crescer de uma forma mais certa e que parece algo mirabolante, foi simplesmente a nossa organização. Gente, a gente começou a organizar tudo que tinha nessa empresa, porque a gente lida com muita informação o tempo todo. E a gente começou pelo Notion. A Isa é a rainha do Notion, depois ela faz uma propaganda para vocês, porque vale muito a pena. Eu demorei muito a ceder, eu sempre fui muito do papel, adoro anotar coisas no papel, mas foi muito importante para o nosso negócio. E eu não sei aqui de vocês se vocês já fizeram um Fluir, eu não estou lembrada agora, mas o Fluir foi um desafio que a gente fez no início desse ano, e ele foi toda a base, assim, também para as nossas mudanças internas aqui da Singular. Foi um ponto que a gente simplesmente ajustou, que melhorou muito o nosso negócio. E foi muito mesmo, um trem pequenininho, só para vocês terem noção. E antes da gente seguir contando os outros pontos, a gente queria fazer uma ação com vocês, porque também, né, gente, nós somos uma agência de marketing. Eu queria muito que se vocês pudessem participar, seria incrível.
que é tirar uma foto hoje da nossa aula. Vocês vão postar lá nos stories, marcar singular, @singular.mídias. E a gente postou um Reels hoje, um Reels da Isa. Quero que vocês marquem uma empreendedora que vocês estão sentindo que conectam com aquele conteúdo, para elas verem também. Então, tá aí um desafio para vocês. Vai ter presente para quem cumprir. Vou deixar o link aqui do vídeo e lá no grupo também. Aí você vai ser responsável por estar mandando esse vídeo para vocês aqui e também o material. E dentro aqui de um outro ponto que a gente alinhou muito é o que a gente chama das nossas teses. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais do nosso segredo mesmo, o que a gente fez. Que pra mim, como libriana, que eu já contei, era difícil demais. É escolher não dar conta de tudo. Eu não sei se vocês são assim, mas por mim, eu abraço o mundo. A pessoa me chama para um treino, eu já tô topando, já tô animada, já tô empolgada. Mas infelizmente a gente não vai dar conta de tudo. E a gente precisa entender aquilo que vai ser mais importante naquele momento pra gente, pro nosso negócio, pro nosso desenvolvimento. Se a gente for pensar em tudo ao mesmo tempo, isso não vai dar certo. E a gente vai fazer isso por meio de um diagrama só para ficar mais fácil mesmo, para vocês entenderem. Não adianta a gente ter um sem ter o outro. É esse equilíbrio que vai fazer a gente ter mais leveza, direcionamento e também vender mais, independente de ser no digital, independente de ser no 1 a 1, porque aqui na Singular a gente não vai falar só de rede social. Quando a gente entende mais sobre o comportamento humano, a gente vende independente do lugar que a gente estiver. Imagina se o Instagram acaba hoje, o que a gente vai fazer? A gente precisa entender como fazer. E para isso, a gente começa com organização interna e externa. Sem organização, de fato, a gente não consegue fazer nada na nossa vida. A gente não consegue se desenvolver como profissionais. A gente não consegue vender, atender mais um cliente, crescer. Então, a gente precisa ter essa organização. Se a gente também... É claro que vocês vão criar um bloqueio, tipo assim, ainda não tá perfeito. Ninguém tá buscando perfeição, pelo amor de Deus. Inclusive, a gente estava lendo um livro em conjunto lá no grupo da Singular que falava muito sobre isso. Então, elimina perfeccionismo. Também, a gente precisa executar e colocar energia no lugar certo. É aquilo que realmente faz mais sentido para o seu negócio e precisa ser executado. Porque se a gente fica só imaginando como poderia ser, a gente nunca vai ter autoestima e autoconfiança para fazer aquilo. E a gente consegue a autoestima de que eu dou conta, eu vou conseguir, a partir do momento que a gente faz. E não o contrário, sabe? Então, a gente vai fazer um pouquinho ali todos os dias e a gente vai ganhando mais autoconfiança pra gente continuar fazendo. E aí, você sempre fala, não é só sobre fazer mais e só fazer, tipo assim, muito todos os dias. É sobre você fazer, gente. Pequenos passos que sejam, mas façam. E isso também é muito importante. E a capacidade de comunicar com intenção, que é um ponto que eu errei lá atrás. Eu sabia me posicionar ali, eu tinha disciplina de fazer, eu tinha ideias maravilhosas, eu executava, mas eu não sabia me comunicar com o público. Eu não entendia muito bem como o meu público funcionava. Ainda lá quando eu era criadora de conteúdo na maquiagem. E a partir do momento que a gente sabe se comunicar com mais intenção, a gente também tem essa capacidade estratégica, não só de gerir e vender, mas também de escalar o nosso negócio. A gente sempre precisa pensar na saúde financeira do nosso negócio também como empreendedores. Então, quando a gente tem esses 3 pontos bem alinhadinhos aí, a gente tem um equilíbrio. E tá tudo bem também se a gente não tem um desses pontos aqui. A gente trouxe justamente para ver como que vocês podem melhorar. Então, por exemplo, mesmo que a gente tentava assim, ser super organizada, às vezes as demandas, as tarefas, o dia a dia do empreendedor, ela atrapalhava um pouco a nossa organização. Por isso que eu falei que a gente teve que pausar um pouquinho para a gente dar um outro passo, sabe, na Singular. Então, tá tudo bem, porque a gente vai equilibrando, a gente vai fazendo isso aqui à medida que a gente vai executando, vai criando e vivendo o nosso negócio. E o segundo passo, que é muito importante, a gente vai entender... Pode falar isso, agora é que eu vi. Só complementando essa parte, volta só da apresentação aqui.
é muito legal a gente ver o diagnóstico da nossa empresa hoje, assim, onde que a gente está errando, porque esses 3 pontos, eles são muito importantes para a gente ter um negócio de sucesso e com o equilíbrio, com a leveza que a gente busca. Então dá pra gente olhar para isso aqui e fazer esse exercício agora mesmo, de visualizar e ver com qual ponto que a gente pode melhorar. É na comunicação? É na organização, a capacidade estratégica? É nessa autoconfiança, sabe? É conseguir executar? Então é legal vocês já pensarem sobre isso, porque a gente vai falar mais sobre esse assunto amanhã. Ótimo. Inclusive, algumas de vocês aí tá sentindo que tá sobrecarregada, que tá apostando muito, mas que não tá convertendo. Se vocês quiserem também compartilhar as experiências de vocês com a gente. Isso, e o chat aqui também tá aberto. Quando vocês quiserem mandar, a gente vai estar sempre lendo. A Live tá apresentando mais hoje, para quem chegou depois, mas eu tô aqui nos bastidores complementando, respondendo vocês e dando esse suporte. Perfeito. Então, vamos seguindo, mas analisem bem o negócio de vocês. Ah, e eu vou deixar outras 2 ideias aqui para vocês. Primeiro, essa foto de hoje que vocês vão estar postando aí no nosso desafio, no Instagram, em Marcando Singular, guardem essa foto. Porque para montar essa apresentação, eu queria ter trazido várias outras fotos da nossa trajetória. E aqui, ó, não achei não, viu? Já anotei. A partir de agora eu vou me organizar melhor. Porque tudo a gente tem que tirar foto, porque a gente vai lembrar desse dia. Em algum momento isso vai ser algo assim, uma virada de chave, um momento importante. Então, organizem bem aí também, já salva essa foto, cria um grupo no Telegram e coloca ela lá. Desenvolvimento do meu negócio. Você coloca a nossa foto lá. Vai ser importante também. E, bom, então vamos lá. O outro ponto é sobre entender como funciona a decisão de compra. Porque é o que a gente falou, né? Se a gente entende a decisão de compra, a gente consegue vender de uma forma muito mais leve, sem ser aquela venda empurrada, sem ser aquela venda desesperada, sem ser aquela venda só de promoção, sabe? Quando você coloca uma promoção atrás da outra e você até educa o seu cliente a comprar de você só por conta do preço. E aí você fica assim, nossa, por que a pessoa vende a mesma coisa que eu? Por que ela vende algo tão mais caro e consegue vender? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a decisão de compra e como ela funciona. Então, quando a gente pensa no digital, a gente pode pensar que as mudanças no algoritmo, elas são superficiais. O que mudou, na verdade, é o comportamento humano. A gente vê várias mudanças desde a pandemia, e eu vou falar pandemia porque acho que foi o momento que a gente mais teve acesso ali às redes sociais o dia inteiro, né? Aquele boom de rede social. E o que mudou? De tanta informação, de tanto crescimento, de tanta publicidade, tanto lançamento novo, a gente está cada vez mais ficando sobrecarregado ali, fugindo só de marketing, panfletagem. Porque parece que você é obrigado a comprar, tem alguém te vendendo algo. Então, a gente também vai entendendo como que as pessoas estão se sentindo agora. Um exercício que a gente adora falar aqui na Singular serve para todas as áreas. Observem como que as pessoas estão falando daquilo, da rede social. Ai, nossa, o Instagram tá me deixando cada vez mais cansada. Ah, não, eu tô usando mais o TikTok. Ah, eu já tô mais no Pinterest. Observem também como que os clientes falam, como que eles pensam ali, porque isso vai ser importante também, até pra gente entender depois como a gente vai trabalhar mais, até oferecendo isso pra ele depois de uma forma sutil. E aí, pra gente começar a entender que tudo mudou, vale a pena a gente voltar um pouquinho lá em 2019, por exemplo, até um pouco antes mesmo da pandemia. E eu não sei se vocês lembram, mas a gente seguia todo mundo no Instagram. A gente seguia todo mundo de forma aleatória, a gente nem conhecia. E era muita foto, não tinha esse tanto de vídeo. Eram vídeos longos, que eram aqueles IGTVs, não sei se vocês lembram, mas era vídeo de 2 minutos, enfim. Olha como já mudou. A gente já quer agora os vídeos mais curtos, mais rápidos, porque a gente precisa conquistar a atenção ali em 3 segundos, senão não tá valendo. E nisso a gente vai criando um boom ali de ter que criar um conteúdo mais difícil do outro, parte o coco e joga água na cara, porque tá ficando até mais difícil ali de competir. Não tô orientando ninguém a fazer isso, a não ser que combine com o seu estilo, viu, gente? Mas a gente quer chamar a atenção, a gente tá num mercado mais competitivo para atrair essa pessoa.
Antes todo mundo se conectava. E hoje a gente gosta de falar que o nosso perfil é uma ilha. A gente ainda fala muito sobre o Instagram, mas a gente precisa fazer com que essa pessoa chegue até o nosso perfil. E a gente vai dando alguns estímulos para ela. E esses estímulos normalmente são conexões. Ela vai entrar ali e ela vai ver se ela se comunica, se ela se conecta com o seu tom de voz, com o seu jeitinho de fazer, com o seu jeitinho de vender. Porque muitas pessoas vão ter o mesmo do seu negócio, mas você é meio que único. Então, isso também vai conectar muito com essa pessoa. E aí, até para falar um pouquinho de vocês, nossas emoções são as responsáveis por realizar as compras. A gente compra literalmente no emocional, mas a gente usa o racional para justificar. Vocês já pararam para observar como vocês compram? Alguém aí me conta a experiência. Porque é assim, normalmente a gente vê um negócio e aí de repente é uma palavra, é algo que nos emocionou. Enfim, é uma lembrança ali que a gente fala assim, nossa, vamos citar sapatos. Vamos citar Amanda calçados assim, e aí eu vi esse calçado, essa bolsa, e eu vi talvez uma blogueira ou uma pessoa influente na minha cidade usando, e aí eu falo assim, ai, nossa, eu tô precisando muito. Justamente, é algo que a gente se identifica. E a gente fala, não, eu tô comprando, não é porque eu quero, não. É porque eu tô precisando, porque eu tenho um evento. E, na verdade, a gente já comprou. Nossa emoção já falou mais alto. A gente quer aquele momento de prazer, de euforia ali. Eu quero aquele negócio pra mim. Seja por mérito. Eu sou muito assim. Do nada eu falo, nossa, eu tô merecendo muito esse pijama novo. Assim, eu realmente preciso dele pra dormir melhor. Então, a gente usa das nossas emoções pra gente comprar. E é o nosso cérebro mesmo que faz isso com a gente. Porque a nossa parte límbica ali do cérebro, eles tomam essas decisões emocionais. E já o nosso neocórtex, ele usa o racional para justificar. Então, por isso, não é só sobre preço, sobre promoção, sobre oferta. É sobre a conexão que você vai ter com o cliente. Então, por isso que fazer esse exercício de sempre observar como os clientes falam, se comunicam, por impulso. Como que os clientes se sentem. Até a Paty que tá aqui, por exemplo, eu não sei se vocês, nem todas vão saber, né? Tem a clínica Naturiface aqui em Viçosa. Ela faz sobrancelha lá. Eu acho que é a Paty da Naturiface mesmo, que a gente tem duas Patys no MME. Bom, elas observaram outro dia, que eu achei tão legal esse negócio de observar. Eu cheguei muito cansada, eu tava de TPM, tava estressada e tava levando o notebook porque eu tinha que trabalhar, mas ao mesmo tempo eu ia ser madrinha de um casamento, eu tinha que fazer unha. E aí eu só falei assim, nossa, hoje eu tô de TPM, eu tô tão cansada. Aí logo depois chegou um café com um bis e um recadinho. Eu achei tão fofo, porque elas observaram o meu emocional daquele dia, surtada, né, Paty, que eu tava aquele dia. Não vem ao caso. Mas eu tava assim, desesperada. E aí veio um carinho tão grande que aí você já conquista a sua cliente também. Então, observar como que os clientes falam e observar tudo que eles desejam também. Claro, vocês não vão fazer tudo, mas observar para vocês sempre entregarem o melhor. Porque aí depende do Instagram, por exemplo. Na verdade, quando a gente trabalha com o público, a gente tem que ir ainda além do que ele fala, né? A gente tem que saber fazer leitura corporal mesmo. Porque às vezes ele tá ali tão feliz, mas na verdade você consegue entender que tem alguma coisa acontecendo. Então, quando a gente consegue ter essa leitura, é muito mais fácil da gente conseguir encantar ele ali, de certa forma, mimar ele, né? E fazer ele ficar mais satisfeito. Ai, foi muito legal, inclusive, minha experiência esse dia. E é isso. Então, a gente também, quando a gente entende essa questão do comportamento humano, das emoções, que a compra ela é totalmente emocional e a gente justifica ali com o racional, a gente não precisa ficar preso em uma única rede social. A gente vai fazer isso o tempo todo, seja no presencial, seja no status do WhatsApp, porque o digital ele veio de fato para potencializar. Olha só, a Amanda é de longe, está aqui na nossa aula. Não sei se as demais também são de longe. Eu sei que tem muita gente de Viçosa e região, mas tá aí para potencializar essas conexões, potencializar novas oportunidades, tanto de venda. E só para lembrar, quem está vendendo também está ajudando. A gente tem até que mudar essa percepção sobre venda e achar que só porque a gente está vendendo é algo errado, é algo ruim. Vocês já pararam para pensar assim, o tanto que a pessoa que está comprando também está satisfeita, também está feliz? Ela também está precisando daquilo.
Então não precisa mais ser aquela venda empurrada e desesperada, pode ser uma venda natural. E é isso que a gente também vai ajudar vocês nessas aulas ao vivo que a gente vai trazer por aqui. A gente já está encaminhando para o fim, porque vocês perceberam, né? São 2 dias de aula. Amanhã a Isa vai entrar com essa parte mais técnica, um pouco mais profunda, porque a gente vai usar os 3 movimentos do nosso fluxo de atração e venda. Se você quiser adiantar um pouquinho como vai ser, Isa. Esses são 3 movimentos que a gente usa até como base no MME para conseguir entender ali esse equilíbrio. Porque assim, a gente vê muitas pessoas falando de que o Instagram não entrega, o algoritmo tá ruim, que não sei o quê. E a gente sabe que o Instagram tem sim suas limitações e ele tem períodos que entregam menos. Só que a gente não pode depender disso como a única forma da gente vender. Então assim, quando a gente entende esses 3 movimentos do fluxo de atração e venda e associa também a questão que a Lavi já até introduziu sobre raiz estratégica, que a gente chama, né? Que é entender as teses ali, entender um pouco mais sobre o que a gente acredita, a gente associa isso e consegue gerar impulsos de venda sem depender só do Instagram, mas também usar ele como uma ferramenta. Igual a Lavi mesmo falou agora, a gente tem muitas formas de se comunicar. Então, assim, o mais importante é a comunicação. Se a gente acerta essa comunicação, não importa se o Instagram acabe amanhã, não importa se surja uma outra plataforma, o TikTok ultrapassa o Instagram, todo mundo vai embora do Instagram e agora o TikTok que vai ser a ferramenta do momento. Isso pouco importa se a gente entende muito além do algoritmo, a gente entende essa base mais profunda. Amanda levantou a mão? Então, só pegando o gancho aí, o que acontece? É bem verdade o que você está falando, e também essa preocupação da gente de algoritmo, de público, de seguidor, de querer sempre muito, né? Aí, só compartilhando, o que aconteceu comigo? As minhas visualizações, elas diminuíram, só que elas estão indo exatamente para o meu público certo. Entendeu? Então, quando eu comecei a me comunicar, que eu entendi que meu perfil não era só produto, eu me comunico também com empreendedoras que estão ali me seguindo, aí tem as do produto, mas esse outro público, que é o público que realmente me traz uma receita maior, é o público menor. Então, assim, às vezes a gente fica tão vidrada em números, em algoritmos, nessa loucura, né, que é o Instagram, que é estar presente, que é estar cheio de visualização, e a gente acaba não entendendo que, de fato, a gente está se comunicando, às vezes, para pessoas erradas. Amanda, muito legal o seu relato. Até porque, oi, Lucy, aí você acabou comigo. Minha tia assistindo a negócio e coloca minha priminha pra eu ver, olha só. Mas é muito verdade que a Amanda falou, gente, porque vou contar uma história assim da Singular mesmo. A gente tinha 300 seguidores e a gente, na nossa primeira mentoria, a gente vendeu tanto, mas tanto, que eu fico assim, eu acho que talvez a pessoa que tinha 2, 3, 5 mil seguidores não teria vendido tanto que a gente vendeu, porque era isso. A gente conseguiu ali atrair um público muito certo, né? E eu sou muito grata hoje porque a gente nunca olhou métrica na Singular, você acredita, Amanda? Depois que eu tomei esse trauma de ficar ali me apegando aos números, eu parei. Falei, não quero isso mais pra mim, não. Isso não é vida, não. E a gente nunca olhou na Singular. Eu só lembro disso, que na época a gente tinha 300 seguidores. E é claro, a gente precisava crescer essa base, porque chegou um momento que a gente já tinha vendido pra todo mundo que tava ali, sabe? Eu sou dessa época dos 300 seguidores. Não é? Legal. Sim, inclusive eu me comuniquei também com vocês, porque eu estava iniciando e eu achava que uma pessoa que tivesse 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, ela não ia me dar uma atenção necessária. Então eu realmente me comuniquei e achei o máximo que vocês tinham só 300 seguidores, olha só. Não, e olha que legal, você falou sobre isso do algoritmo, né? Porque às vezes a gente limita tanto a nossa visão pro algoritmo como se ele ditasse as regras. Só que o próprio algoritmo, ele se baseia no comportamento das pessoas. Por isso, Amanda, que você falou, né? Você comunica para as pessoas certas. Então, ele já entendeu para quem que ele deve mandar a mensagem. E às vezes a gente fica tão neurada com esses números que a gente ouve mais o algoritmo do que a própria fonte, que é o comportamento humano. Então, por isso que nosso método, a gente estruturou tudo pensado em ir direto ali na fonte, ir direto no comportamento humano, porque é dali que a gente consegue extrair o melhor e o algoritmo, consequentemente, trabalha a nosso favor.
Ai, gente, achei o máximo. E até só mais uma complementação, até que todo mundo tem um começo, né? Olha que legal, é muito legal ver sua trajetória também, acompanhar, porque a gente tá adorando acompanhar. Mas já que você fez parte lá do início, eu lembro tanto que eu fiquei nervosa para dar a primeira apresentação e hoje eu tô tão tranquila, como que a gente muda também, né? A gente acaba acostumando, evoluindo. E tudo é prática também. Achei sensacional lembrar disso. Lembro que eu fiquei vermelha, mas com uma vergonha. Ai, ótimo. Tem a Jaque também. Bom, meu caso nem é o algoritmo. Meu caso é começar do zero mesmo. Eu já conversei um pouquinho, não sei se foi com a Isabela, com qual das duas aí. Foi comigo. Eu tô lá com meus 51, já não tenho mais pique, não sei mexer. Quem faz pra mim é minha sobrinha. E meu público é completamente diferente de vocês, né? Da maioria que tá aqui. Não é um público de venda, é um público de saúde, né? Da Mas área de aí falar saúde. de confiança, talvez. Isso, exatamente. Posicionamento, de ganhar confiança, né? De entregar isso para as pessoas que utilizam do meu laboratório. Então, eu acho que é diferente de todo mundo que está aqui. E eu quero aprender do zero. E o que me fez, que me atraiu vocês duas, foi a palavra leveza. Porque eu não aguento mais pressão. Eu não tenho mais idade para isso. Então, quando eu fui para aprender com leveza, mexer no Instagram, a produzir conteúdo, foi isso que me atraiu, sabe? Ai, a gente fica muito feliz, Jaque. Na saúde temos que aquecer muito mais o público para ter a confiança deles, a Larissa falou. A Lari é nutricionista, então, assim, também é uma parte que precisa muito dessa confiança, né? Ai, muito legal você falar isso. Gostei. A gente podia tirar uma foto todo mundo, porque aí a gente já usa essa foto para fazer a nossa ação lá, porque vai ter uma recompensa no direct. Deixa eu Vocês voltar. vão publicar e marcar a gente, pra gente compartilhar? Vocês vão tirar uma foto. Gente, eu não sei se eu tô no celular, só tá aparecendo 4 pessoas aqui pra mim. Eu te mando uma foto. Tá? Eu já tirei antes de vocês pedirem para tirar. Já postei tudo. Isso mesmo. Assim que a gente gosta. Inclusive, gente, a gente tá relançando o MME, que é o Movimento Método Leve, na versão de um plano prático de execução. Porque a gente também percebeu que estava faltando muito isso. As pessoas estavam assistindo, mas ficando muito na parte teórica e com medo de executar. Então, agora nós vamos fazer vocês colocar a mão na massa. Nós vamos fazer passo a passo ali para já ver os resultados. Vou tirar foto também. Acho que ficou bom. Também acho. A gente depois podem compartilhar também o que a gente postasse, para se for facilitar para vocês. E também marcar uma amiga lá naquele Reels que a gente postou hoje. Marcar uma pessoa empreendedora que vocês gostam, para elas conhecerem também. Porque amanhã vai ser mais a técnica mesmo, vai ser mais aprofundado, igual a Lavi falou. Então vai dar para extrair bastante coisa, participem e vai ter mais recompensas. A gente vai liberar, vou dar um spoiler aqui, mas a gente vai liberar uma área do Notion para vocês já familiarizarem com a plataforma. É um template pronto, muito fácil de mexer, com um resumo do que a gente conversou. Então isso vai facilitar muito para vocês consultarem depois, para quem perdeu alguma parte. Vai ser ótimo.